Olá, sou Lúcia Dutra, sou advogada e hoje nós vamos falar acerca da cobrança de aluguéis atrasados, né? Para você que tem um inquilino que não está pagando os aluguéis ou caso você seja o inquilino, né? Normalmente é comum que as pessoas cheguem com dúvidas acerca da cobrança de aluguéis atrasados. Bom, a primeira coisa a se fazer é tentar resolver amigavelmente a situação, sempre, né? Tentar resolver amigavelmente a situação é sempre o melhor caminho para qualquer lead que possa vir a ter. Mas quando essa situação não é resolvida amigavelmente, recomenda-se que haja uma notificação extrajudicial do inquilino para que ele faça o pagamento em determinado prazo. Se esse inquilino deixou transcorrer esse prazo, mesmo mediante essa notificação extrajudicial, aí é o momento de você ingressar com uma ação. É possível você atuar de duas formas. A primeira é por meio de uma ação de despejo concomitante com a cobrança dos aluguéis vencidos, ou você pode separar esse objeto em duas ações, em uma ação de despejo e em uma ação de execução de aluguéis vencidos. Eu particularmente prefiro essa segunda opção. Por quê? Quando você faz uma ação de despejo concomitante com aluguéis vencidos, normalmente esse pagamento dos aluguéis ele acaba sendo prejudicado. Até porque a ação de despejo ela tem um rito muito mais demorado. Então, eu prefiro ajuizar duas ações. Uma ação de execução, que é uma ação de execução de título extrajudicial, né? Você tem um contrato, já é o título extrajudicial, então você protocola pedindo, é uma cobrança, uma ação de execução de dívida comum, né? Você protocola a ação e aí, no caso, o juiz somente intima a parte para pagar. É muito mais rápido. E aí, concomitantemente a isso, faço uma ação de despejo também. É como eu venho atuado, né, nos processos que chegam até mim e como eu vejo que dá mais certo. E assim, para além disso, é importante que você constitua um advogado, né, para lhe representar nessas ações, tá certo? E aí, caso você escolha por ter protocolado uma ação de execução de aluguéis, o devedor terá 3 dias para fazer o pagamento ou apresentar a defesa, tá certo? Então, particularmente entendo que essa é a forma mais célere de resolver as demandas. E assim, para que você ingresse com essa ação de cobrança ou com a ação de despejo, não é necessário que você tenha um contrato de aluguel. É sempre muito interessante e ter esse contrato de aluguel, inclusive, vai facilitar o trâmite, vai fazer com que seja mais rápido. Por quê? Já vai ter o título, já vai ter o contrato comprovando tudo, o juiz somente vai mandar a outra parte pagar. Mas quando você não tem um contrato, isso não significa que você também está desamparado. Apenas que você não vai entrar com uma ação de execução, você vai entrar com uma ação de conhecimento para que seja reconhecido o vínculo locatício entre vocês. Então, por isso que é importante que você, locador ou locatário, tenha sempre tudo registrado, tudo documentado, né? Para se respaldar nessas situações. Porque caso você não tenha um contrato de aluguel com essa pessoa, você tendo as mensagens, você tendo os comprovantes mensais do depósito, você tendo as provas que comprovam que há uma relação locatícia entre vocês, é possível você fazer essa cobrança na via judicial também. Apenas reitero que vai demorar um pouco mais, porque o juiz vai ter que reconhecer a relação, enfim. Aí, somente ao final é que ele vai mandar pagar. Diferentemente seria se você tivesse o contrato, que no contrato já está tudo esclarecido e o juiz apenas intima a parte para que pague. No contrato de aluguel é comum a gente ver, né, que sempre existem as multas e os juros, né? Normalmente nós temos previstas as multas de 10% e os juros de 1% ao mês, além da correção monetária. Então fique atento, né? Isso deve estar expressamente pedido na sua peça. Você deve atualizar os cálculos e levar ao conhecimento do juiz, mostrando o valor que é devido, atualizado monetariamente, mais juros e mais a multa de 10%. E não se esqueça de colocar a cláusula dos honorários advocatícios também, tá certo? E, enfim, no mais, era o que tínhamos para falar hoje sobre essa demanda. Não é uma demanda que é complexa de se resolver, inclusive é bem comum, né, para quem trabalha nessa área. E é isso, conte sempre com a orientação jurídica de um advogado de sua confiança e evite se desgastar com o seu locatário, com o locador e busque resolver essas situações das formas como eu elenquei anteriormente, tá certo? Muito obrigada!